Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook. Hoje para Gotas de O Evangelho no Lar, são as Gotas de Espiritismo. Toda quarta-feira nós temos o Evangelho no Lar, nós fazemos o Evangelho completo, a oração inicial, a leitura edificante com explicação. A leitura edificante que a gente usa é o Escrínio de Luz, o livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. E depois lemos um trecho do Evangelho. Hoje o trecho é do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lê e também explica. E no final, a nossa oração final já é a fluidificação da água. Eu tenho aqui um copo com água. Você pode ter uma jarra, pode ter uma garrafinha com água, um copo, enfim. Mas você mesmo é quem vai fluidificar, tá? Não é para colocar o celular pertinho da água, porque eu não vou fazer nada. É você que vai fluidificar. Na realidade, você vai ser o intermediário, você vai ser o elo que vai ligar os mentores que estão aí na sua casa, os benfeitores espirituais que estão aí com você, até a água para fluidificar, certo? É isso. Vamos lá então. Bom, no livro Escrínio de Luz será Ante o Sol Eterno, é o primeiro item que caiu hoje, certinho, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais que se fazem presentes também, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, como queiram, também muito obrigado pela presença. Mais uma vez, Senhor Jesus, começamos agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e por tudo de ruim que efetivamente aconteceu durante a última semana, e sabemos que em todos os casos sempre é para o nosso bem e sempre uma consequência dos nossos próprios atos. Então, muito obrigado pelo aprendizado, pelo apoio e pelo acréscimo de misericórdia. Acréscimo de misericórdia, Senhor Jesus, que pedimos ao Senhor nesse momento, para que estejas em meio a nós, já que somos mais de 2 reunidos em Teu nome, e que possamos, então, nesse estudo, nesse Evangelho no Lar, criarmos uma atmosfera suficientemente elevada para a presença dos benfeitores espirituais, de modo que seja o nosso lar, a nossa casa, o nosso local onde estamos fazendo o Evangelho, seja uma embaixada da colônia espiritual à qual estamos vinculados. E já por isso também vos agradecemos, querido Mestre. Muito obrigado de coração. Esse é o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá então. Deixar a água aqui, já já a gente pega para fluidificá-la. Ante o Sol Eterno. Disse-nos o Senhor: vim trazer fogo à terra. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. É preciso, porém, exumar o espírito da letra na alimentação de nossas almas, tanto quanto no fruto, para o serviço da refeição, liberamos a polpa do envoltório que a constringe. Precisamos descascar essas metáforas, aquilo que Jesus disse para ficar eternizado, e a gente entender o fundo das coisas, né? Aquilo que realmente precisamos digerir. Vim trazer fogo à terra é a história da revolução que Jesus veio trazer à terra, mas não criada com revolta. São duas coisas distintas. Você pode fazer uma revolução sem revolta necessariamente, foi o que ele fez, né? Jesus não se propunha a ombrear com o petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incessantes. Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delituoso, chama para clarear a senda que nos cabe trilhar nos sacrifícios do presente, a caminho do grande porvir que a vida nos reserva. Flama de brio restaurador com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo, e braseiro rubro, braseiro quente, vermelho quente, braseiro rubro de responsabilidade que, situado no campo de nossa consciência, impeça a germinação ou crescimento do joio venenoso da crueldade e do ódio. O joio aqui naquela citação que Jesus mesmo diz, né, que temos que deixar crescer o joio e o trigo juntos, ou seja, a maldade permeando em meio ao que é certo fazer,
e no momento da colheita separar definitivamente o que é o joio do trigo. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína, e pira ardente, pira que nem a pira olímpica, no local onde fica pegando fogo, e pira ardente de amor que nos aprume a alma arrojada ao pó de velhas desilusões, a fim de que possamos penetrar como filhos de Deus o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo, conduzes contigo não mais o frio do desânimo ou a paralisia da ociosidade e da queixa, porque terás inflamado o próprio coração. Inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale de negação e da morte. Muitos de nós já ouvimos o chamado de Jesus, as palavras de Jesus, já entendemos as palavras de Jesus, mas ainda não somos um solo muito fértil. Essa que é a verdade. Muitos de nós somos o caminho onde a semente caiu e os pássaros a levaram. Ou seja, sequer demos atenção para aquilo que Jesus veio falar já há 2000 anos. Depois, muitos de nós somos o caminho de terra fofa, a semente cai e já germina imediatamente, aquele fogo de palha, aquela coisa, não, vamos mudar o mundo, mas seca. Seca quando a primeira adversidade acontece na nossa vida, o primeiro sofrimento, a primeira dificuldade, a primeira desilusão, a primeira contrariedade, que somos muitos de nós ainda crianças birrentas, espiritualmente falando. Alguns de nós somos o solo fértil rodeado de espinheiros. Bacana, a semente germina, mas os espinheiros a cobrem, ou seja, as coisas do mundo me parecem ser mais importantes. E ao me parecer mais importantes, eu então não consigo sentir o sol e deixo morrer sufocada dentro de mim, aquela palavra que eu tanto gostei, porque as coisas do mundo me chamam mais atenção. Aqui a gente fala do agnóstico, aqui a gente fala do ateu, aqui a gente fala do sujeito que tem o espiritismo aqui, nos lábios e não aqui, né? E muitos de nós também somos terra fértil, onde a semente cai, onde ouvimos, onde entendemos aquilo que está sendo falado, aquilo que precisa ser falado, entendemos a mensagem do Cristo, aquilo modifica a nossa vida e a gente produz 30, 60 ou 100 por um. Ou seja, a gente passa adiante, a gente leva a outras pessoas aquilo que a gente também aprendeu. O Dossi, no Note Sure 4265, diz o seguinte: o derradeiro degrau da escada da desgraça pode ser o primeiro da felicidade. E isso quer dizer o seguinte, que naquele momento em que temos uma dificuldade muito grande, muitíssimo grande, diga-se de passagem, é aquele momento que nós nos entendemos no fundo do poço, e aí só tem um caminho, que é para cima, que é subir. E aí o primeiro degrau da felicidade começa. Mas tem que ter meu esforço, é um degrau, lembre-se, tem que ter o meu esforço. Se não tiver o meu esforço, nada vai acontecer, não é? Felizmente ou infelizmente? Felizmente, né? Porque aí pelos nossos próprios méritos nós alcançamos aquilo que a gente precisa. E esse degrau da felicidade às vezes não chega na mesma encarnação. Só que uma encarnação, por mais longeva, mais longa, com maior quantidade de anos que for, perante o infinito para frente, não é uma coisa bem insignificante? Porque veja bem, eterno só Deus. Por que eterno só Deus? Sempre existiu e sempre vai existir. Então é eterno. Sempre existiu e sempre vai existir. Nós somos infinitos. Por quê? Tivemos um começo. Fomos criados. E então, a partir daí, nunca mais desaparecemos. Então somos infinitos. Então você imagina, vamos pensar assim, vamos pegar uma galáxia Andrômeda, por exemplo, que vai colidir com a Terra daqui, sei lá, 4 bilhões e meio de anos. Vamos pegar então daqui 4 bilhões e 500
milhões de anos. Daqui 4 bilhões e 500 milhões de anos, nós ainda estaremos. Na Terra, necessariamente? Não sei, mas ainda estaremos. Estaremos vivos ainda, porque nunca morremos. O que foram para nós, daqui 4 bilhões e meio de anos, o que foram para nós 100 anos aqui na Terra. Nossa, verdade, eu tive uma encarnação na Terra uma vez que durou 100 anos deles lá na Terra. Nossa, eu achava que era tão grave e é tão insignificante que eu nem lembro o que aconteceu. É isso. Porque nós estamos estudando, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na Gota de Espiritismo, não sei se é no de hoje ou se é no de ontem, que a gente fala justamente isso, né? A gente vai vendo como espírito, né? A gente vai vendo as encarnações anteriores que a gente nem bola dá para aquilo porque foi tão insignificante. É assim, essa grandeza que nós precisamos entender, que é uma vida, por mais sofrimento que tenhamos experimentado ou estejamos experimentando, vai passar. Isso também vai passar. Por maiores que sejam as alegrias, por maiores que sejam as venturas que nós estamos vivenciando, também vai passar. Porque a vida é feita de altos e baixos, porque é até uma brincadeira, uma analogia, uma comparação que se faz àquele monitor do coração que tem no hospital, né, que ele faz pip, 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 cheio de altos e baixos, né? Quando faz significa o quê? Que o sujeito morreu, né? Então, corpo, né? Morreu. Então, enquanto estiver cheio de altos e baixos a nossa vida, nós estamos vivos, nós estamos aqui, prontos para experimentar outras situações e crescer espiritualmente. O dia que fizer, aí já era. Aí já era. Temos que começar de novo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nós vamos encontrar, olha, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no primeiro item já tem uma passagem aqui de Mateus e de Marcos, estão compiladas as duas por Kardec. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim a seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Filho do Homem era um termo utilizado pelo profeta Daniel para designar o Messias quando viesse. Então Jesus se proclamava Filho do Homem, e isso deixava os fariseus, deixava os saduceus, deixava o povo, os religiosos poderosos da época, em polvorosa, porque ele estava, na cabeça deles, blasfemando, onde já se viu ele falar que ele era o Filho do Homem. Aí Jesus pergunta: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles, os discípulos, lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Tem um outro pedaço também de Marcos e Lucas agora. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Ele estava com muito medo. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, ele que tinha mandado matar João Batista cortando-lhe a cabeça, né? Você lembra disso? Outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia, ansiava por vê-lo. Tem mais uma passagem aqui agora de Mateus, capítulo 17, e também está em Marcos, capítulo 9. Após a transfiguração foi quando Jesus subiu ao Monte Tabor, e subindo ao Monte Tabor, levou com ele Pedro, Tiago e João, e chegou lá e falou: vocês aguardem aqui, fiquem em oração, que eu vou subir um pouco mais no Monte Tabor, vou orar. Jesus fazia muito isso. Jesus saía do convívio dos discípulos e se afastava para ficar sozinho.
era um momento em que ele continuava a gerir os destinos da terra, em contato com os seus prepostos, com aqueles que ficaram com a incumbência de cuidar das demandas da terra, porque Jesus, por ser Espírito perfeito, não é centralizador, não é? Então, com isso ele consegue delegar coisas para que os outros façam, e tem os seus prepostos, que são os espíritos superiores, que é aqueles que faltam só um pouquinho para ser perfeitos, que estão, cada um deles, cuidando de uma região da terra, etc, etc. E Jesus sempre ficava sozinho para continuar a resolver as demandas que estes não podiam resolver sozinhos. Essa é a realidade dos fatos. E aí ele subiu para fazer a sua oração, para ficar nesse momento sozinho, e de repente viu-se uma grande luz, e Pedro levantou a cabeça assim, olhou e viu uma luz gigantesca, o rosto de Jesus se modificou, a veste dele também ficou muito branco, o rosto parecia que saíam luzes, e que aquilo parecia o verdadeiro sol, e era de noite. O que é a transfiguração? Jesus permitiu quase que um desdobramento. Quase que um desdobramento. É como se o corpo assumisse as características do perispírito. Isso é muito comum em médiuns de transfiguração, que eles, quando vão dar a comunicação, as suas feições do rosto, por exemplo, se moldam no formato do rosto do espírito comunicante. Isso é uma coisa não muito comum, mas também não é tão rara assim, e se percebe com muita facilidade, e é impressionante como o rosto se conforma realmente. No caso de Jesus, os cromossomos dele foram rigorosamente escolhidos, né, para que abrigasse aquele corpo, porque estava copiando um perispírito magnífico. E aí ele deixa-se então transparecer e vê toda essa luz. E o Pedro ainda pergunta, a hora que olha assim, fala: Mestre, queres que faça 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? Porque eram os dois mortos, ou seja, desencarnados, cujos corpos já haviam morrido, porque o João Batista também já tinha sido morto, né, por Herodes. E estavam os dois desencarnados lá conversando com Jesus, né, recebendo instruções, enfim, né, daquilo que deve fazer, e tirando suas dúvidas do andamento da terra, da missão, enfim, das coisas que ele estava fazendo. E aí Jesus sorri para Pedro, né? O que é interessante é que Pedro, quando ele pergunta, ele sabe que um é Moisés e sabe que o outro é Elias. Como que ele sabe? Ele não tinha o Instagram deles, ele não tinha o Facebook deles, que nem tinha nessa época, não tinha internet, não tinha foto. Ele não pegou o celular e falou assim: deixa eu ver, parece que eu conheço aquele sujeito lá. Aí viu lá do grupo de amigos de Jesus, que era Moisés e Elias. Não, ele sabia, porque vieram todos do plano espiritual. E o Pedro também era um espírito superior, né? Superior não, um benfeitor. Depois ele se tornou um espírito superior. Mas enfim, e aí Jesus sorri, aí uma nuvem tampa tudo. Na realidade foi que Jesus voltou, né, à sua forma normal, e a luz então se foi. Dá-se a impressão de que uma nuvem, aí vem toda a alegoria, uma nuvem, uma voz que veio do céu, esse é meu filho dileto, aquelas coisas todas que a gente não sabe se realmente aconteceu, ou se foi foi acrescentado para ficar mais legal na história, né? Mas enfim, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogam dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? Porque havia nas escrituras a situação de que Elias tinha subido ao céu de corpo e alma numa linda carruagem, uma alegoria, evidentemente, né? E que Elias voltaria antes do Messias e seria aquele que clamaria no deserto, que falaria às pessoas da vinda do Messias. Então as Escrituras diziam: olha, o Elias vai voltar, vai ser essa voz que clama no deserto e vai então ser o precursor do Messias. Por isso a pergunta: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. O trataram como acharam melhor. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara.
Na Bíblia atual, está mais ou menos assim a tradução. Nas Bíblias mais antigas, no capítulo 17 de Mateus, nós vamos encontrar a seguinte citação, que Pedro pergunta a Jesus se Elias é João Batista. Jesus textualmente responde para ele: sim, Elias é João Batista. Então são citações diferentes desse mesmo capítulo, mas que nas Bíblias mais antigas nós vamos encontrar textualmente, que Pedro pergunta: Elias é João Batista? E Jesus responde: sim, Elias é João Batista. Tá? Então é só procurar nas mais antigas que a gente vai encontrar. Porque sempre há umas modificaçõezinhas, sempre há uma forma como que eu vou dizer? Sempre há uma forma de tentar, de algum jeito, tirar a possibilidade de reencarnação, porque João Batista nasceu. E se João Batista nasceu, não tem como ser ressurreição, e sim reencarnação. E aí, durante muito tempo, se tentou tirar essas informações de nós, seres humanos, né? E não adianta, né? Acaba vindo. Foram tirados um monte de situações da Bíblia, das Escrituras, sobre a reencarnação, mas não adianta. O Espiritismo veio em 1857 e trouxe todas essas informações, então aí não tem jeito, né? Nesse mesmo capítulo que nós estamos, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma citação que é: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus então retorquiu-lhe, ou seja, né, na conversa: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso está em João, capítulo 3. Essa conversa com Nicodemos, ela foi muito mais ampla, evidentemente, foi muito mais longa. Mateus foi quem conseguiu acompanhar um pouco essa conversa. João escreveu daquilo que ele ouviu dizer. Nicodemos foi convidado por Jesus para seguir-lhe. Ele não foi, chorou muito, não conseguiu deixar as coisas da terra. Então o Nicodemos foi na parábola do semeador, ele foi à terra fofa, né? E quando o sol nasceu, ou seja, as coisas dos espinheiros, quando as coisas do mundo, o solo, a semente caiu nos espinheiros, quando as coisas do mundo começaram a cobrir a sua volta, a família, o dinheiro, o poder, a situação de privilégios que ele vivia, abandonar tudo por um Messias, ele não conseguiu. Ele até deixou uma quantia de ouro lá para os discípulos seguirem viagem. Ele foi lá perto do ponto de encontro, mas não conseguiu. E aí Jesus teria até dito, né?
Faltou tão pouquinho, né? Para Nicodemos faltou tão pouquinho. Então, essa situação do Nicodemos, quando ele fala renascer da água e do Espírito, sempre teve nas Escrituras a ideia de que antes, quando Deus criou a terra, era tudo água e ele separou, quando Deus criou o universo, né? Ele disse faça-se a luz, tal, e aí separou as águas do céu das águas da terra. Ou seja, tudo que é ser vivente veio da água. É por isso que Jesus fala renascer da água e do Espírito. E ainda fala, o vento sopra, não está nessa passagem, mas está nas outras de Mateus. O vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é o Espírito, você não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. E o que é carne, né? Ou seja, da água é carne. Você vai gerar um filho, é cromossomo com cromossomo. Ele não podia falar isso naquela época, né? Ninguém conhecia nada. Cromossomo por cromossomo, beleza, mas o espírito que vai ali a gente não faz ideia quem seja. E é essa a situação de nascer outra vez, de renascer, quantas vezes forem necessárias, né? É esse o grande segredo da vida. O grande segredo da vida chama-se reencarnação. Que eu descubro de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual o objetivo da vida e para onde vou. O Espiritismo veio trazer as principais respostas do mundo, as respostas que a filosofia busca há tanto tempo, as respostas que a ciência busca há tanto tempo. O Espiritismo, como uma doutrina que engloba ciência, filosofia e religião, consegue colocar tudo isso num grande pacote para entendermos que viemos do plano espiritual com uma bagagem gigantesca de aproximadamente 65 mil encarnações. Estamos aqui para evoluir, não para sofrer. Estamos aqui para evoluir, para aprender com os próprios erros e principalmente receber lições repetidas vezes até que a aprendamos, rigorosamente a aprendamos. É para isso que aqui estamos, para entender que a preguiça, a vaidade, o egoísmo, o orgulho são grandes feridas abertas no nosso corpo que precisamos dar um jeito de fazê-las cicatrizar, ou pelo menos curá-las para que elas não sangrem tanto. Toda vez que sangra o egoísmo, eu estou agindo egoisticamente. Toda vez que sangra a vaidade, eu estou agindo, deixando a vaidade agir por mim. Toda vez que sangra a preguiça, eu estou deixando a preguiça tomar conta de mim. Toda vez que sangra o orgulho, eu estou deixando o orgulho tomar conta de mim. É essa que é a situação do sangrar as grandes feridas, as grandes chagas ou feridas da humanidade. E eu preciso, ao menos, curá-las, que é lutando contra essas más inclinações que eu ainda tenho. O orgulho e o egoísmo me foram muito úteis quando eu habitava planetas primitivos. Isso realmente era útil, porque eu precisava sobreviver, eu precisava manter a minha espécie, eu precisava ser o mais longevo possível. O egoísmo e o orgulho faziam parte disso. A partir do momento que estamos no mundo de provas e expiações, o orgulho e o egoísmo passam a ser duas âncoras que me prendem ao passado. E eu preciso ir cortando isso e arrastando essa âncora o máximo possível para me livrar, para me afastar do primitivismo e me aproximar de Jesus, que é o Espírito puro, ser mais perfeito que habitou a terra. Então, se eu não renascer de novo, se eu não tiver novas encarnações, eu não vou conhecer o reino de Deus. Não, de fato não. Porém, no entanto, contudo, todavia, só renascer de novo já está resolvida a questão? Não, porque embora o espírito não retrograde, não haja um retrocesso, o espírito não involua, não volte para trás, ele pode estacionar. Eu posso estacionar, você pode estacionar, nós podemos estacionar e passar uma vida cheia de privações, cheia de expiações, cheia de provações, mas sem resignação, de nada me serviu. Literalmente de nada me serviu. Eu vou precisar de uma outra encarnação onde as provações, as expiações, as dificuldades se repetirão, eu ia dizer repetir-se-ão, e usar uma vesóclise, onde todas as dificuldades se repetirão para que eu aprenda. E se eu não aprender, outra vida onde todas elas se repetirão para eu aprender. Se eu não aprender, outra encarnação para que todas elas se repitam e eu possa aprender até que eu aprenda. Então, se a vida está me ensinando as mesmas lições reiteradas vezes,
na mesma vida, agradeça a Deus, porque é ótimo isso, porque estamos tendo a chance de aprender, já que não aprendemos, né? Por isso que está se repetindo a aprovação, a expiação, a prova, enfim. Agradeça a Deus e seja resignado. O que é ser resignado? Não se revoltar contra Deus, porque aquilo que está acontecendo é culpa minha, e só eu sou responsável por tudo de bom e de ruim que acontece comigo, e lutar com todas as forças para sair daquela situação. Não é? Para aprender a lição. Se a vida está ensinando reiteradas vezes na mesma encarnação, agradeça a Deus, porque significa que estamos tendo a oportunidade de sair dessa daqui zerados com essas dívidas, para não levar para a próxima encarnação e ter que passar numa outra vida, em outras circunstâncias em que poderíamos estar muito melhores, repetindo as mesmas lições que não aproveitamos a oportunidade nessa encarnação. Então é preciso nascer de novo? Sim, é preciso nascer de novo. E às vezes é preciso nascer de novo na própria encarnação. Quantos de nós já tivemos essa oportunidade? E talvez a perdemos. Encarnamos, levamos uma vida comum até 25, 26, até 30 anos. E aí acontecem uma série de circunstâncias que parecem virar nossa vida de ponta cabeça, na realidade estão virando a vida no sentido certo, de cabeça para cima, quando fazemos o nosso grande primeiro balanço encarnatório. E aí podemos nascer de novo já nessa época, modificando-nos internamente, modificando-nos o comportamento, modificando-nos o modo de ver a vida. Depois vão acontecendo pequenos balanços encarnatórios, aproximadamente a cada 5 anos. E aí temos a oportunidade de nascer de novo em cada um deles. Não é? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Encarnação após encarnação, ou muitas vezes dentro de uma mesma encarnação. A escolha é nossa. Temos um negócio chamado livre-arbítrio. Bem-vindo ao mundo adulto, onde temos o livre-arbítrio e somos responsáveis por ele. Né? É isso. Bom, vamos então fluidificar a água. Eu não fluidifico a sua água, você é quem fluidifica a sua, tá? Eu fluidifico a minha aqui. Na realidade, eu sou intermediário, como você também será intermediário entre os benfeitores espirituais que estão aí com você e a água, o fluido que sai deles e a água. Então, imagine recebendo aqui no chakra coronário, né, todos os eflúvios necessários que metabolizam no nosso corpo e saem pelo braço, tá? Sai pela mão aqui. Certo? Faça esse exercício mental, porque é assim exatamente o que está acontecendo. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais e nosso querido guia espiritual. Muito obrigado por mais uma oportunidade que tivemos do estudo do Evangelho no nosso lar e muito obrigado pela presença, Senhor Jesus, bem como de todos aqueles que aqui estiveram, nomeados ou anonimamente, para fazer do nosso lar uma embaixada da colônia espiritual ao qual estamos vinculados. Muito obrigado de coração. Pedimos nesse momento, Mestre, que nossas mãos sejam o elo entre os eflúvios necessários para a fluidificação da água e que a nossa imperfeição, pelo menos nesses momentos, não sejam entraves para que esses fluidos cheguem até a água e possam então transformá-la em líquido de refazimento perispiritual, líquido de refazimento físico para aquelas necessidades que temos, que o acréscimo de sua misericórdia sempre nos auxilia. Não falamos aqui necessariamente de merecimento, mas de um acréscimo de misericórdia, de um parcelamento da nossa dívida ou adiamento por alguns instantes da nossa dívida, das nossas dívidas, para que tenhamos um fôlego a mais para poder enfrentá-los, ou enfrentá-los no sentido de enfrentá-las, as dificuldades. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia extensivo a todos que aqui estiveram, e que assim seja. É isso. Até quarta-feira que vem. Beijo pra você que fica. Tchau.